Alô, galera, aquele abraço. Terminou o julgamento da partida entre Sport Recife e Vasco, da 35ª rodada, disputada em 16 de outubro, na Ilha do Retiro. Em campo, empate em 1 a 1 entre Sport e Vasco. No tribunal, no tapetão, vitória do Vasco. O tribunal retira o ponto conquistado pelo Sport, dá 2 pontos ao Vasco, retira o ponto do Sport, o Vasco ganha por 3 a 0, portanto, vale vitória do Vasco por 3 a 0. O Sport perdeu o ponto conquistado na partida, pontuação revertida para o Vasco da Gama. O Sport ainda foi multado em R$180 mil e vai ter que disputar 8 partidas em competições nacionais, ou na Copa do Brasil, ou na Série B do Brasileiro, com portões fechados. Esta é a punição ao Sport Recife. Antes disso, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, você encontra o link da KTO. Acesse o site, vai lá, é kto.com. A KTO não tem aplicativo, é site kto.com. Te inscreve lá, faz o primeiro depósito e usa o código Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Vamos lá então, confirmando, punição ao Sport Recife. O Sport que foi réu nesse processo, e a comissão disciplinar do STJD no Rio de Janeiro julgou procedente a petição da Procuradoria do STJD e acabou punindo o Sport Recife, que perde o jogo, portanto, por 3 a 0, vai ter que pagar uma multa de R$180 mil e vai ter que jogar 8 partidas com portões fechados em competições nacionais. O Sport, que foi denunciado pela Procuradoria ao STJD nos artigos 205 do CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por impedir o prosseguimento da partida. A punição, a pena para esse artigo, multa de de R$100 a R$100 mil e perda da reversão dos pontos. Foi o que aconteceu, portanto, perdeu aí os pontos da partida, 3 a 0 para o Vasco da Gama. Artigo 211, não assegurar segurança para a realização da partida. A pena para este artigo era interdição da Ilha do Retiro e também pena de R$100 a R$100 mil. Aí o Sport teve interditado seu estádio, vai ter que jogar 8 partidas com portões fechados. E finalmente, artigo 213, deixar de tomar providências para prevenir desordens. Aí mando de 1 a 10 partidas e a multa financeira de R$100 a R$100 mil. Então, confirmando, vitória do Vasco da Gama por 3 a 0, multa ao Sport de R$180 mil e 8 jogos o Sport vai jogar na ilha, mas com portões fechados em competições nacionais. O Vasco conquistou os 3 pontos. Esta aqui, pessoal, é a classificação dentro de campo, com o Vasco empatando com o Sport na ilha em 1 a 1. O Vasco terminou na 4ª posição com 62 pontos. O Sport na 7ª colocação com 57. Como o STJD deu ganho de causa a petição da Procuradoria, como puniu o Sport e deu os pontos ao Vasco da Gama, a nova classificação final da Série B ficou. Atenção, o Vasco ultrapassa o Bahia. O Vasco é o 3º colocado agora com 64 pontos. O Bahia é o 4º com 62. E o Sport Recife, mesmo perdendo o jogo por 3 a 0, permanece na 7ª posição, mas agora com 56 pontos na tabela, 15 vitórias contra 56 pontos e 14 vitórias da equipe do Criciúma. Entenderam? Então essa aqui é a nova classificação, com o Vasco vencendo o jogo por 3 a 0. Por falar em Vasco da Gama, o Vasco da Gama também foi denunciado pelo STJD por participar de rixa e conflito. Por unanimidade, o Vasco foi absolvido pela comissão disciplinar do STJD. Os jogadores Raniel e Luiz Henrique. Raniel denunciado por provocar a torcida adversária e o Luiz Henrique por jogar tênis e cadeira, arremessar tênis e cadeira. Os dois sofreram punição de 2 jogos já cumpridos. Já cumprido durante a Série B, então estão livres aí de qualquer punição o Raniel e também o Luiz Henrique. Goleiro House pegou 4 jogos de suspensão por correr atrás e agredir o jogador do Sport. 4 jogos, o contrato dele termina agora, no final da temporada. Se ele renovar com o Vasco, vai ter que cumprir mais 2 jogos no ano que vem. Se não renovar, o clube para o qual ele for, ele vai ter que cumprir essa pena de 2 jogos no novo clube, portanto, o goleiro House. Aqui algumas considerações, meus amigos.
Eu, por exemplo, sempre disse que, como o Sport Recife foi o causador da confusão, da evasão do gramado, do não reinício da partida, vocês vão lembrar muito bem que quando saiu a súmula do Rafael Claus, do árbitro Rafael Claus, eu disse, Claus havia colocado na súmula, me senti inseguro, eu estava sem segurança para recomeçar a partida. Eu disse, complicou a situação para o Sport Recife. Só olhar alguns vídeos atrás aqui, né, mais anteriores aí, você vai achar isso aí que eu falei. Eu tinha quase certeza que o Sport seria punido. Não tinha certeza absoluta se perderia os pontos ou não. Abre-se um precedente. Abre-se um precedente agora. A partir de agora, eu enquanto torcedor, eu enquanto homem do futebol, eu enquanto profissional do futebol, dos meios de comunicação, a partir de agora eu vou exigir qualquer torcida de qualquer clube do Brasil, seja do Vasco da Gama, do Flamengo, do Botafogo, seja do Fluminense, do Grêmio, do Inter, do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, do Santos, não, do Atlético Paranaense, do Curitiba, não interessa, do Galo, do Cruzeiro, não interessa. A partir de agora, se houver invasão de gramado e o jogo não continuar, esses grandes times do futebol do Brasil, os bambambãs, os gigantes vão ter que ser punidos, com a perda de pontos. Não pode ter dois pesos e duas medidas. Eu repito, a partir de agora, qualquer invasão de campo com a parada das partidas, paralisação dos jogos, os clubes devem ser punidos. Não importa o tamanho do clube. Não importa o tamanho do clube. Não quero ver dois pesos, duas medidas, embora eu concorde com a punição ao Sport da perda de pontos. Ok? Esse é ponto 1. Ponto 2. Nada justifica a violência. Agora, Raniel, por favor, Raniel, no Vasco ou em outro clube, não interessa onde você estiver. Quando você fizer um gol, não vá provocar a torcida adversária. Vale para o Raniel? Para qualquer jogador do Brasil. Por que provocar a torcida adversária? Repito, nada justifica a invasão de campo e a violência. Mas para quê? Por que, eu pergunto, provocar a torcida adversária? Ok? Só o recado que eu deixo aí. Então, primeiro recado. A partir de agora eu quero, sim, quando houver invasão de gramado e paralisação da partida, não importando o clube, esse clube tem que perder os pontos da partida. Certo? Senão eu vou colocar uma interrogação aqui, ó. O Sport é punido, aí o Vasco não é punido, aí o Flamengo não é punido, o Inter não é punido, o Grêmio não é punido, o Palmeiras não é punido, não. Todos vão ter que ser punidos a partir de agora, que abre-se um precedente, abriu-se um precedente. Isso é ponto 1. Ponto 2. Jogadores, por favor, ao fazer o gol, não precisa ir na torcida adversária provocar. Por que isso? Certo? São os dois recados que eu deixo aqui. E lembrando que cabe recurso do Sport no pleno do tribunal, porque o julgamento desta quarta-feira foi numa comissão disciplinar do STJD. Tem o pleno ainda. Então cabe recurso do Sport para tentar reverter a situação. Mas nesse momento, vitória do Vasco por 3-0 no jogo que aconteceu em 16 de outubro, pela 35ª rodada do Brasileiro, punição de R$180 mil de multa ao Sport Recife e 8 jogos com portões fechados em competições nacionais. Fui, tchau.